Bem galera, faltam poucas horas para a estreia de Homem-Aranha Sem Volta para Casa nos cinemas. Sei que tem muita gente aí com medo de ser o último filme do Cabeça de Teia pelas mãos da Marvel Studios, mas será que o Aranha vai mesmo voltar para a Sony? Se isso acontecer, os próximos filmes podem cair de produção, ou até mesmo quem sabe ficar só na trilogia mesmo igual aos filmes do Tobey. Mas vamos tirar essas dúvidas agora. Fica aqui até o final, é muito importante, tem relatos que você precisa saber. Durante a produção de Spider-Man Homecoming, duas sequências do Homem-Aranha estavam sendo planejadas pela Marvel Studios e pela Sony Pictures. Em junho de 2017, o astro Tom Holland disse que o terceiro filme aconteceria durante o último ano do ensino médio de Peter Parker. Em julho de 2019, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que o terceiro filme apresentaria uma história de Peter Parker que nunca foi feita antes no cinema devido ao final do segundo filme, Spider-Man Far From Home, que revelou publicamente que Peter Parker é o Homem-Aranha. O diretor de Homecoming e Far From Home, Jon Watts, expressou interesse em Kraven, o caçador, sendo o principal antagonista do terceiro filme. Em agosto de 2019, o desenvolvimento de dois novos filmes do Homem-Aranha começou com a Sony esperando que Jon Watts e Tom Holland retornassem para os dois. Holland foi contratado para retornar para mais um filme, enquanto Watts havia concluído seu contrato de 2 filmes e precisaria assinar outro para mais filmes. Naquela época, o Marvel Studios e sua empresa-mãe, Walt Disney Studios, haviam passado vários meses discutindo a expansão de seu negócio com a Sony. O acordo existente fazia com que a Marvel e Feige produzissem os filmes do Homem-Aranha para a Sony e recebessem 5% de sua receita. A Sony queria expandir o acordo para incluir mais filmes do que o inicialmente acordado, mantendo os mesmos termos do acordo original. A Disney expressou preocupação com a carga de trabalho de Feige já produzindo a franquia do universo cinematográfico Marvel, o .cm, e pediu uma participação de 25 a 50% em quaisquer filmes futuros que Feige produzisse para a Sony. Incapaz de chegar a um acordo, a Sony anunciou que iria avançar no próximo filme do Homem-Aranha sem o envolvimento de Feige ou da Marvel. A declaração deles reconheceu que isso pode mudar no futuro, agradeceu a Feige por seu trabalho nos 2 primeiros filmes e disse que apreciava o caminho que Feige ajudou a nos colocar. E vamos continuar. Chris McKenna e Eric Sommers estavam escrevendo o roteiro do terceiro filme na época do anúncio da Sony, depois de terem escrito também para Far From Home. Porém, Watts estava recebendo ofertas para dirigir filmes grandes para outros estúdios em vez de retornar à franquia, incluindo um potencial trabalho em uma propriedade diferente para o Marvel Studios. Em setembro, o presidente da Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, disse que no momento a porta está fechada sobre o retorno do Homem-Aranha ao UCM, e confirmou que o personagem seria integrado ao próprio universo compartilhado da Sony, o universo Sony Pictures dos personagens da Marvel, que estava seguindo em frente. Respondendo à reação dos fãs após o anúncio, Vinciquerra acrescentou que o pessoal da Marvel é um pessoal incrível, temos muito respeito por eles, mas, por outro lado, temos algumas pessoas fantásticas. Feige não fez todo o trabalho, somos bastante capazes de fazer o que temos que fazer aqui. No entanto, depois que a reação negativa dos fãs continuou na convenção da D23, e a pedido de Holland, que falou pessoalmente com o CEO da Disney, Bob Iger, e com o presidente do Sony Pictures Motion Picture Group, Tom Rothman, as empresas voltaram às negociações. A Sony e a Disney anunciaram um novo acordo no final de setembro que permitiria a Marvel Studios e a Feige produzir outro filme do Homem-Aranha para a Sony, previsto para 16 de julho de 2021, mantendo o personagem no universo cinematográfico da Marvel. Foi relatado que a Disney cofinanciou 25% do filme em troca de 25% dos lucros do filme, mantendo os direitos de merchandising do personagem. O acordo também permitiu que o Homem-Aranha aparecesse em um futuro filme da Marvel Studios. Feige afirmou: "Estou emocionado que a jornada do Aranha no UCM continuará, e eu e todos nós do Marvel Studios estamos muito animados por continuarmos trabalhando nisso." Ele acrescentou que, seguindo em frente com o Homem-Aranha no UCM, seria capaz de cruzar universos cinematográficos e aparecer no próprio universo compartilhado da Sony também. Essa interação foi considerada uma ligação e resposta entre as duas franquias, pois elas reconhecem os detalhes entre as duas no que seria vagamente descrito como um universo detalhado compartilhado. A Sony descreveu seus filmes anteriores com Marvel Studios
Studios como uma grande colaboração, e disse que nosso desejo mútuo de continuar era igual ao de muitos fãs. Na época do novo acordo, Watts estava em negociações finais para dirigir o filme, discutindo o novo acordo em outubro, e G atribuiu isso aos esforços de Roland, bem como a resposta dos fãs ao fim do acordo original, dizendo: "Eu sinto por Roland", e estava claro que os fãs queriam que isso acontecesse. Ele acrescentou que, durante a negociação do acordo, tanto a Sony quanto a Disney haviam esquecido que há outras pessoas que realmente importam. Hotman acrescentou que sentiu que o negócio era uma vitória. Uma vitória para a Sony, uma vitória para a Disney, uma vitória para os fãs. Em resposta aos relatórios de agosto sobre o rompimento das negociações, Hotman disse que as revelações na mídia de discussões, assim como as negociações, não necessariamente se alinham com as discussões reais que estão ocorrendo, e ele sentiu que o acordo final teria acontecido sem os relatórios e os discursos dos fãs, dizendo: "Teríamos chegado lá", e as notícias adiantaram algumas coisas. Em outubro, Zendaya foi confirmada para reprisar seu papel de MJ. Até o final do ano, as filmagens deveriam começar em meados de 2020. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal e capricha naquele like, porque sem seu like, o canal não tem forças. Então é muito importante sua inscrição e seu like para que o YouTube mande cada vez mais vídeos para todos vocês. O chefe da Sony Pictures, Tom Hotman, confirma que mais uma aparição do Homem-Aranha em MCU está garantida e mais provavelmente ocorrerão. Os fãs preocupados que Homem-Aranha No Way Home marcará a equipe final entre a Sony e a Marvel não precisam se preocupar. Tom Hotman, presidente e CEO do Motion Picture Group da Sony Pictures Entertainment, falou ao comicbook.com sobre a estreia de No Way Home esta semana e o futuro do lançador da web na tela grande. Embora o acordo exato que a Sony e a Marvel Studios compartilham nunca tenha sido revelado, Hotman confirmou que pelo menos mais uma aparição do Homem-Aranha no MCU está garantida. "É recíproco", disse Hotman. "Então, nós emprestamos um, e eles emprestam um, e é assim que Benedict Cumberbatch é neste filme. Portanto, temos mais um emprestar de volta, que está comprometido. Mas o que posso dizer é o furo exato sobre isso, que é que as duas empresas têm uma ótima relação de trabalho. Acho que é uma esperança mútua de que isso continue, mas realmente não há nada definitivo neste momento, porque a verdade da questão é que temos que cavalgar o Spider-Man No Way Home e veja o que acontece." Embora a declaração de Hotman deixe claro que o Spider aparecerá em mais um filme MCU, nenhum outro detalhe é dado. Tom Holland desempenhou o papel em 3 filmes independentes para a Sony com a coprodução do Marvel Studios, incluindo No Way Home, e 3 que foram estritamente para Marvel Studios: Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra do Infinito e Vingadores, Endgame. Como tal, parece que as duas empresas estão empatadas, mas, sendo os detalhes completos um mistério, é difícil dizer exatamente qual é a política de emprestar um. O que está claro é que o Aranha provavelmente aparecerá em outro filme da equipe MCU, com chances de aposta no próximo filme dos Vingadores. No lado do solo, enquanto isso, o produtor e ex-executivo da Sony, Amy Pascal, parece confiante que a Holanda vai continuar a liderar outra trilogia de solo de Homem-Aranha filmes para a Sony. Embora isso não tenha sido confirmado, todos os envolvidos, incluindo Hotman, parecem confiantes na colaboração contínua entre os dois estúdios e seus universos de super-heróis separados, mas conectados. Homem-Aranha No Way Home, apresentando uma equipe entre Spidey e Doctor Strange e o aparecimento de vários vilões de filmes anteriores da Sony, chega aos cinemas em 17 de dezembro. E vocês já estão prontos para esse mega filme? Quero que deixem aqui nos comentários sua opinião, é muito importante para mim. Vocês acham que os próximos filmes serão insanos assim como foi os outros dois? E galera, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like caprichado para ajudar sempre o canal e também servir de incentivo para voltarmos com mais conteúdo.